Está no ar. O Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte. Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 13 de fevereiro, ano 2019. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que Minas e outros estados podem ter regras próprias para aposentadorias. Nova greve no órgão responsável por abrir e fechar empresas em Minas. Ministério Público deve denunciar diretores da Vale por homicídio. Novas eleições podem ser convocadas no sul de Minas após TSE manter cassação. E ainda, Dória diz que bandido que desrespeitar policiais vai para o cemitério. Panorama da Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil. Agora 10 horas e 31 minutos aqui em Rio Paranaíba, 10h31. Bolsonaro deve receber alta nesta quarta-feira. Depois de ficar 17 dias internado no Hospital Albert Einstein, Bolsonaro se recuperou da cirurgia de religação do intestino e da retirada da bolsa de colostomia. Teve uma pneumonia e foi tratado com antibióticos. Nos últimos dias, os exames mostraram melhora clínica e os médicos retiraram aos poucos a nutrição parenteral endovenosa, passando para a dieta líquida e depois pastosa. Os antibióticos também conseguiram combater a pneumonia. Bolsonaro fez exercícios e caminhada diariamente, recebeu ministros e assessores numa sala montada no mesmo andar onde está internado e, diariamente, posta vídeos, fotos e ações de governo nas redes sociais. De São Paulo, Paula Rangel. E o governador de São Paulo, Dória, diz que bandido que desrespeitar policiais vai para o cemitério. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que no seu estado a ordem não é para matar, mas o bandido em São Paulo que enfrentar a polícia vai para o cemitério. Bandido bom é bandido preso. Agora, bandido que for atentar contra a vida de um policial ou de um cidadão na rua e não atender à pronta resposta da polícia, que é o protocolo para que ele seja imobilizado, se ainda assim ele reagir, ele vai para o cemitério. João Dória esteve no Conexão Empresarial, em Nova Lima, quando fez um balanço do seu governo para políticos e empresários. Falou sobre a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e, segundo ele, já está trabalhando com os parlamentares paulistas. A mobilização da nossa bancada, a bancada do PSDB, a bancada federal, na Câmara e no Senado. E estimulando também a bancada do PSDB de outros estados, a bancada federal e no Senado, a votar favoravelmente ao projeto da reforma da Previdência. E também, no caso de São Paulo, influenciando os partidos aliados. Pelo menos das bancadas com as quais eu tenho falado, tendem a votar favoravelmente a reforma. Tem a ver aí o encontro com o Zema como falando da Previdência? Tenho falado com ele ao telefone e por WhatsApp. Ele tem esse alinhamento conosco de que a reforma da Previdência é importante. Ele não estabeleceu a linha do toma lá da cá, não obstante esteja numa situação difícil. Ele não fez a condicionante. Olha, os meus deputados do meu partido votarão se tiver ajuda financeira ao meu estado. Eu vou votar favoravelmente, ele me disse. E a nossa bancada também. É um gesto muito digno do governador de Minas e certamente ele encontrará também outras alternativas que possam ser estudadas com o governo federal, além de um enxugamento e um apertar de cintos grande aqui em Minas, para que, no menor prazo possível, o Estado possa voltar a crescer e investir também no seu desenvolvimento econômico. Essa carta enviada pelos governadores para o STF a respeito dessa redução da carga horária e dos salários dos
funcionários públicos. Qual que é a posição do senhor a respeito disso? Eu compreendi, alguns governos estaduais vivem uma situação muito crítica do ponto de vista fiscal e estão lutando de todas as formas possíveis para que não se inviabilizem os seus estados, porque alguns não têm sequer condição para pagar combustível de ambulâncias, de veículos de polícia militar, de polícia civil. Então eu entendo este pleito, nós não estamos nele, mas respeito o pleito dos governadores de alguns estados que vivem uma situação muito difícil e não foram situações criadas por eles, foram situações herdadas dos seus antecessores. Você falou sobre a questão da educação, que é o futuro do país. Só que aqui em Minas Gerais, os prefeitos estão com dificuldades, inclusive o prefeito Vitor Penido falou com o senhor durante a palestra, de repassar esses recursos para a educação, por falta dos repasses constitucionais que são de direito das prefeituras aqui em Minas. Como solucionar essa sinuca de bico, essa conta que não fecha aqui em Minas? Qual o conselho que o senhor daria para Romeu Zema? Eu não estou aqui para dar conselhos ao governador Romeu Zema. Ele é bastante capacitado e foi eleito exatamente por um bom discurso que fez aqui em Minas e eu tenho convicção de que ele saberá conduzir muito bem o seu governo. Há um problema fiscal grave. São Paulo não tem, infelizmente. Agora, governos como o de Minas, onde houve um estrago enorme, triste, mas ele precisará adotar medidas duras aqui em relação à contenção de despesas, a redução do custo da máquina, desestatizar o mais rápido possível e seguir as convicções que eu tenho visto e lido que me parecem corretas e, evidentemente, administrar algumas questões políticas, municipalistas que representam uma apreensão forte de alguns prefeitos. Nós conversamos com o governador de São Paulo, João Dória, repórter Mônica Miranda. Presidência das comissões da Assembleia Legislativa de Minas deve ser definida até esta quinta-feira. Máximo amanhã devem ser definidos os nomes indicados para presidir cada uma das comissões da Assembleia Legislativa, o que deve ser feito para que os projetos de lei comecem a ser avaliados e a tramitar na casa. Conforme a reportagem da Itatiaia vem adiantando desde a semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça deve ficar com Dalmo Ribeiro, do PSDB, a de Fiscalização Financeira e Orçamentária com Eli Tarquínio, do PV, e a de Administração pode ficar novamente com João Magalhães, do MDB, a de Redação com Duarte Bechir, do PSD, a de Educação com Beatriz Cerqueira, do PT, a de Agricultura com o Coronel Henrique, do PSL, a de Meio Ambiente com o deputado Noraldino Júnior, do PSC, a de Segurança com Sargento Rodrigues, do PTB, a de Mulheres com Marília Campos, do PT, mas tem também na disputa a delegada Sheila, do PSL, e a de Direitos Humanos deve ficar com André de Jesus, do PSOL. Minas, Energia e Turismo permanecem indefinidas. A Comissão Extraordinária das Ferrovias deve ser recomposta e pode continuar com João Leite, do PSDB. E a CPI da mineração, se for criada, ainda deve ter composição definida. Enquanto isso, conforme a Itatiaia vem acompanhando também desde a semana passada, deputados estaduais não reeleitos, como Antônio Jorge e Fabiano Tolentino, ambos do PPS, foram nomeados na casa com salários entre 14 e 18 mil reais, assim como o subsecretário de Assuntos Municipais de Fernando Pimentel, Marcos Antônio Viana. Repórter Edilene Lopes. E novas eleições podem ser convocadas no sul de Minas após TSE manter cassação. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação dos mandatos do prefeito e do vice de Eloy Mendes. A decisão saiu na noite desta terça-feira. O prefeito William Cadorini, do PDT, também está inelegível por 8 anos, mas o vice, Marcos Miranda, do PTB, pode se candidatar a cargos públicos quando quiser. Os dois, eleitos em 2016, tiveram os mandatos cassados em maio de 2017 pelo TRE por propaganda eleitoral irregular. O William já era prefeito quando teria feito campanha em uma festa pública. O município vem sendo administrado pelo presidente da Câmara desde então. Sobre a decisão do TSE, não cabe mais recurso e Eloy Mendes deve ter, em breve, nova eleição para prefeito e vice. Do sul de Minas, repórter Estela Torres. Ministério Público deve denunciar diretores da Vale por homicídio. Voltamos com Edilene Lopes.
Diretores da Vale devem ser denunciados por homicídio, de acordo com o promotor de justiça André Sperling, do Ministério Público Estadual, que participa da força-tarefa para garantir direitos de atingidos pelos rompimentos das barragens em Mariana e Córrego do Feijão. Ele disse ainda que o governador Romeu Zema usou o termo inadequado ao se referir ao desastre em Brumadinho como um incidente. O governador está tomando, acho que, consciência dessa situação agora ainda, né? Mas incidente eu posso garantir que não foi. O Ministério Público está investigando, né? E há fartos indícios de que houve um crime, né? A Vale sabia que a barragem estava em risco, ela estava fora dos padrões de segurança e ela manteve a barragem funcionando e não tomou nenhuma atitude para impedir que esse crime acontecesse. Então, incidente, eu acho uma palavra inadequada para descrever algo que nós estamos caracterizando como crime. Eu tenho absoluta certeza que diretores da Vale vão ser denunciados por homicídio no final desse processo. E em relação à colocação do governador sobre a atuação do Ministério Público? Para que haja uma indenização integral, real e verdadeira, é necessário um processo de maturação. Nós não podemos chegar em pessoas que estão de luto, em pessoas que estão com a vida destruída em razão da lama, querer propor algo de afogadilho, algo que as pessoas não tiveram nem tempo para refletir direito. As pessoas precisam de estrutura emocional, de estrutura financeira, de estrutura jurídica, de estrutura psicológica para que possam efetivamente fazer as suas reivindicações à Vale. Não é dessa forma que a gente vai resolver o problema. Essas situações, elas precisam ser levantadas com calma, senão nós vamos praticar mais uma violação para todas essas pessoas, ou seja, elas precisam ter um modo de vida garantido, um sustento garantido durante um tempo, para que aí sim possam, junto com a assessoria técnica de escolha deles, fazer as suas reivindicações. Se atropelarmos esse processo, vai ser mais uma violação de direito a todas essas pessoas atingidas. Repórter Edilene Lopes. Minas Gerais e outros estados podem ter regras próprias para aposentadorias. A reforma da Previdência é uma das principais preocupações do governador de Minas, Romeu Zema. Nesta terça-feira, ele conversou sobre este assunto com o governador de São Paulo, João Dória. E também esteve reunido com deputados federais de vários partidos aqui em Belo Horizonte, quando pediu a esses deputados um olhar especial sobre a reforma da Previdência Federal e que eles coloquem a reforma da Previdência Estadual também dentro deste contexto. Quem fez uma avaliação dessa reunião foi o presidente do PSDB de Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio. Segundo ele, o governador Romeu Zema está muito preocupado com esta questão e pediu para que linkassem essa reforma aqui de Minas Gerais, dos estados, enfim, com a reforma federal. Eu penso que uma decisão acertada pode ser a seguinte: votarmos uma reforma da Previdência, obviamente pensando o Brasil como um todo, acabando com privilégios, preservando as pessoas que ganham menos. Então, eu acho que devemos botar uma reforma boa para o Brasil e dizer que todo estado e município teria no máximo 6 meses ou para fazer a sua reforma ou ser automaticamente enquadrado na reforma federal. Quando o Zema pediu para vocês, nessa reunião com os federais, que incluísse os estados na reforma da Previdência, é isso que o senhor está falando? Já teria um projeto? Como é que seria isso que eu não entendi? Não, o que ocorre é que o Zema sabe que se nós fizermos uma reforma da Previdência e não incluir a realidade do funcionalismo do Estado, ele pode, não só aqui em Minas, mas todos os governadores, ter grande dificuldade de conseguir aprovar isso nas assembleias. Isso vale também para muitas prefeituras que têm previdência própria. Então é natural que para o país sair dessa crise, você pense o país como um todo. Pense o país considerando município, estado e União. Nós conversamos com o presidente do PSDB de Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio. Repórter Mônica Miranda. E nova greve nos órgãos responsáveis por abrir e fechar empresas em Minas.
Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais estão de braços cruzados por tempo indeterminado. De acordo com a associação que representa a categoria, o motivo da paralisação é o corte da ajuda de custo que foi conseguida por meio da greve em 2017 e que durou 4 meses. Durante esses dias de movimento, os funcionários têm permanecido na porta da Jusseng, Rua Sergipe, centro da capital, protestando com apitos e reivindicando o diálogo com o governo do estado e a direção da autarquia. Por causa da greve, as demandas estão em escala reduzida e vem complicando a vida de quem precisa dos serviços. Conosco aqui na Itatiaia, a Alessandra Araújo, presidente da Associação dos Servidores da Junta Comercial. Ela dá mais detalhes sobre esta paralisação. Essa ajuda de custo foi retirada, um valor de R$ 140 dia, e infelizmente a diretoria da Junta não tomou posse disso, não conseguiu resolver isso em tempo hábil, devolvendo esse valor aos servidores. E este movimento de greve é por tempo indeterminado? É por tempo indeterminado, porque o que a gente quer é que os nossos direitos sejam garantidos. Quais os serviços estão funcionando em escala reduzida? Todos os serviços da Junta funcionam, só que em escala reduzida. Infelizmente, os prazos não são cumpridos porque a nossa ajuda de custo era vinculada a uma meta. Como a maior parte dos servidores estão paralisados, hoje não tem como cumprir esse prazo de entrega do serviço ao usuário. A reportagem da Itatiaia procurou o governo do estado e a direção da Jusseng para esclarecer a situação. Contudo, não recebeu nenhuma resposta. Repórter Clever Ribeiro. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Supremo inicia julgamento da criminalização da homofobia e Brumadinho sofre com boom no mercado imobiliário e setor confirma que imóveis atende a demanda. Rádio Paranaíba. Ô, compadre, você viu que o Alto chegou na cidade? Arto? Que arte é esse, compadre? Não é Arto, não, é Alto, compadre. Escuta aí. AutoNet Telecom. A internet da Uni Informática já é sucesso em Rio Paranaíba. Internet de alta velocidade com planos a partir de R$ 49,90 mensais. Internet banda larga ilimitada. AutoNet Telecom. Presente em toda a cidade. Atendemos também zona rural. Ligue, consulte disponibilidade. Contrate AutoNet Telecom. A internet da Uni Informática. Em frente ao supermercado São Francisco. Fone 38551169 ou com André Alves pelo telefone 999363712. Aprendeu, compadre? É alto e não harto. Aprendi, compadre. Vou contratar a AutoNet, aí você vai ver se eu não fico online. Quando você quer ser atendido? Pode ser no ônibus, a caminho do trabalho. Onde você quer ser atendido? Na porta da escola, esperando meu filho. Pedro, como você quer ser atendido? De um jeito simples e fácil, sem perda de tempo, sabe? Conheça o CEMIG Atende, um aplicativo que é uma agência no seu celular ou tablet, onde você estiver. Acesse e resolva. Baixe o aplicativo CEMIG Atende, disponível para Android, iOS e Windows Phone. CEMIG, nossa energia, sua força. Conheça o Jardim América, um loteamento com infraestrutura completa, localizado a poucos metros da Igreja Matriz, no centro de Rio Paranaíba. O Jardim América tem lotes parcelados de 300 metros quadrados, aprovado pela Prefeitura e com escritura registrada em cartório. Compre seu lote e ganhe um bilhete da rifa solidária das entidades assistenciais de Rio Paranaíba e concorra a um terreno de 300 metros quadrados. Jardim América, 3855-8424. Neste domingo, termina o horário de verão. Quem estiver nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve atrasar os seus relógios em 1 hora. Com a mudança de horário, é importante evitar o consumo de alimentos e bebidas estimulantes no período da noite. Meia hora antes do horário de dormir, desacelere o corpo. Evite assistir televisão ou jogar videogame, por exemplo.
Tenha um ambiente de sono escuro, silencioso e arejado. Aproveite essa 1 hora extra para descansar. E não se preocupe, em poucos dias, o organismo consegue se adaptar tanto em relação ao sono como quanto à alimentação. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, 10h49, o Supremo inicia julgamento da criminalização da homofobia. O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje uma ação que foi protocolada pelo PPS para criminalizar a homofobia, que é caracterizada pelo preconceito contra o público LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O processo tramita no Supremo desde 2013 e será relatado pelo ministro Celso de Mello. Segundo o PPS, todas as formas de homofobia e transfobia devem ser punidas com o mesmo rigor aplicado atualmente pela lei do racismo. Na sessão, os ministros devem definir se o Supremo pode criar regras temporárias para punir os agressores do público LGBT devido à demora da aprovação da matéria no Congresso Nacional. De Brasília, Aparecida Ferreira. Brumadinho sofre com boom no mercado imobiliário e setor confirma que imóveis atendem à demanda. Depois do rompimento da barragem em Brumadinho, a procura por imóveis de aluguel na cidade subiu, segundo donos de imobiliárias. Além de moradores desabrigados, muitos hospedados em hotéis até em Belo Horizonte, funcionários de empresas que vão para a cidade trabalhar, por exemplo, na limpeza da lama, também estão à procura de imóveis. Carla Carmo, que é proprietária de uma imobiliária em Brumadinho, fala sobre a situação na cidade. A procura de imóveis por parte dessas empresas, bem como de outros que prestavam serviços dentro da Vale. E a intenção delas é de oferecer um suporte para as famílias dos colaboradores que foram afetados. Tem imóveis suficientes hoje em Brumadinho? Sim, a cidade tem imóveis suficientes para atender essa demanda atual. A procura por imóveis subiu em torno de 30%. Só é uma pena isso ter acontecido em virtude de uma coisa negativa. Os preços mudaram muito em relação ao que era antes do rompimento? A tendência natural do mercado é dos preços subirem quando há um aumento na demanda. Porém, na nossa imobiliária, os valores ofertados na semana do ocorrido são os mesmos praticados hoje. Tendo em vista que as pessoas afetadas moravam em uma região de predominância de chácaras ou imóveis grandes, a maior procura que eu tenho aqui hoje são de imóveis com quintal ou que tenham um espaço um pouco maior, para que essas pessoas consigam trazer animais ou fazer alguma plantação. Ouvimos Carla Carmo, que é dona de uma imobiliária em Brumadinho. A repórter Edilene Lopes. Depois do rompimento da barragem em Brumadinho, a procura por imóveis de aluguel na cidade subiu, segundo donos de imobiliárias. Além de moradores desabrigados, muitos hospedados em hotéis até em Belo Horizonte, funcionários de empresas que vão para a cidade trabalhar, por exemplo, na limpeza da lama, também estão à procura de imóveis. Carla Carmo, que é proprietária. Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg. Pelo visto, serão mesmo 3 comissões parlamentares de inquérito. Uma na Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, uma outra na Câmara dos Deputados, uma terceira no Senado da República, essas 2 em Brasília. As 3, a rigor, têm o mesmo objetivo: descobrir, no primeiro momento, os responsáveis pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho. Depois, estabelecer, quem sabe, uma nova política de exploração mineral no país, sobretudo em Minas Gerais. E, por fim, tomar providências para evitar nova tragédia como essa, que matou 165 pessoas e deixou outras 155 desaparecidas no maior desastre já ocorrido na mineração em todos os tempos aqui no Brasil. A leitura do pedido de CPI no Senado foi feita ontem e este é o último passo para a sua instalação. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito
só será considerada criada mesmo após a sua publicação no Diário Oficial do Senado. A partir daí, as lideranças partidárias indicarão os seus representantes, com a eleição do presidente e do vice, além da designação do relator, que, ao que tudo indica, neste caso, será o senador mineiro Carlos Viana. A CPI do Senado, a que parece mais adiantada das 3 em instalação, será composta por 11 senadores titulares e 7 senadores suplentes, com prazo aí de 180 dias para concluir os seus trabalhos. 44 senadores assinaram o pedido da CPI, quando apenas 27 seriam necessários. A ideia era de se criar apenas uma CPI em Brasília, juntando o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas aí os senadores perderiam o protagonismo da cena, até pela proporcionalidade dos deputados em maior número, de forma que a desejada CPI mista acabou não saindo, obrigando aí Câmara e Senado a terem suas próprias comissões, o que certamente levará um maior tempo para a apuração das causas do corrompimento da barragem e a atribuição de responsabilidades, que é uma das coisas mais importantes. E ainda tem a CPI dos deputados estaduais. Quer dizer, serão 3 comissões de inquérito para apurar o mesmo crime, as suas causas e consequências. Embora essas comissões deverão apurar apenas a queda da barragem de Brumadinho e examinar aí a questão da exploração mineral no país, talvez, quem sabe, seria possível investigar também o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, onde morreram 20 pessoas, bem menos aqui em Brumadinho, mas com consequências ambientais bem maiores do que essa aí do córrego do Feijão. E as duas são da mesma empresa, a Vale, ainda que a Samarco e Mariana tenha também um outro sócio estrangeiro, a BHP. De qualquer forma, o que se diz é que a impunidade, no caso de Mariana, é que acabou gerando a tragédia de Brumadinho. A Vale se defende, dizendo que são coisas distintas, e que mesmo no caso de Brumadinho não se sabe o que provocou a tragédia, embora os técnicos que têm tratado do assunto falem em negligência da empresa, em falta de fiscalização dos órgãos oficiais encarregados dessa função e até em outros comprometimentos que estão sendo investigados também pela Polícia Federal. De qualquer forma, não será por falta de CPI que se chegará a algum lugar. Só nada menos do que 3 para investigar a mesma coisa. Carlos Lindenberg. O panorama da notícia a seu serviço. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Pregão presencial número 007/2019, objeto contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte escolar para alunos de escolas públicas residentes na zona rural do município de Rio Paranaíba. O processo encontra-se suspenso para retificações no edital. Nova data de realização será publicada nos próximos dias. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaíba@gmail.com. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia. Bom dia. 2 desarquivamentos importantes pelo Senado de projetos que já estavam arquivados. Um deles, não sei por que motivo foi arquivado, dava mais segurança às barragens. Dava mais segurança não, exigia mais segurança. Conversei com o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, e ele me falou que sim, é necessário exigir mais segurança para as barragens, sem prejudicar a extração de minério de ferro, que é uma grande riqueza de Minas Gerais e do país. Isso é necessário sim. Agora eu fico pensando, como é que esse projeto foi arquivado, hein? Foi enterrado, ficou embaixo da terra, como estão 155 pessoas desaparecidas. Com essas pessoas e o que já foi constatado, o prejuízo de vidas de lá de Brumadinho vai dar 320 vidas ceifadas por uma barragem que já perdeu a sua atualização, né? Não se faz mais depósito como era dessas barragens, né? Com acréscimos a montante. Também foi desarquivado um projeto de emenda constitucional que muda a Constituição, estabelecendo o direito à vida desde a concepção. Esse projeto é do senador Magno Malta.
foi desengavetado por sugestão do senador Eduardo Girão, do Ceará, que foi presidente do Fortaleza. E seria uma mudança no artigo 5º da Constituição, artigo dos direitos e garantias individuais, que teria a seguinte redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, aí acrescenta, desde a concepção, e mais, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade e assim por diante. Desde a concepção significa, grosso modo, em geral, 40 semanas antes do nascimento, antes de vir à luz. Em geral, 40 semanas. O PT, por exemplo, foi contra, dizendo que isso muda direitos da mulher, etc. O aborto já é previsto legalmente em 3 situações. Quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco para a vida da mãe, da mulher, e se o feto for anencéfalo, ou seja, não tiver cérebro. Esse debate vai, por exemplo, retirar do Supremo interpretações a respeito do aborto. A senadora Simone Tebet, do MDB, que agora é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que a aprovação da PEC não vai alterar as situações em que o aborto é previsto. De certo, vão prever isso também na PEC, sem alteração dos casos já previstos em lei. Quem defendeu o desarquivamento da proposta diz que não é apenas a vida do bebê que é destruída com aborto, mas também a saúde da mulher que fica devastada psicologicamente, mentalmente e fisicamente para o resto da vida. Já teria uma ação no Supremo que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Enfim, vai ser um assunto apropriado para muita discussão. De Brasília, Alexandre Garcia. Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. A apresentação e áudio foi minha, Silvano Arruda, edição Gilberto Martins.